Já tô imaginando essa cena. O cara tá ali vendo o vídeo, né? Tá assistindo feliz e tal. E não tá apertando no like. Olha que coisa ridícula. Ridículo. Agora, sobre esse negócio do culto ao assassino, essa parada de tu pagar pau pra ele e tal, eu acho que é um pouco diferente. A gente acaba misturando dois assuntos que são contrastantes, né? Uma coisa é o lance da revolta, de tu se revoltar e tal, mas será que isso tem alguma ligação com tu ficar pagando pau pra pessoas como Jigsaw, ou como a gente falou rapidamente o Jesse James, ou outros assassinos? Cara, o cinema, geralmente, ele utiliza muito da projeção, né? Tanto pra gente se identificar com o personagem, quanto pra gente não se identificar com o personagem, né? Então, a nossa projeção na psicologia, que é tirar de si e colocar no outro, é muito explorada no cinema. Então, o que dá a entender, assim, é que, às vezes, nós temos desejos e coisas ali inconscientes das quais a gente não consegue lidar, ou prefere nem olhar, e que, às vezes, são manifestas naqueles vilões, enfim, claro que de maneira muito mais caricata, muito mais pesada, mas que gera essa certa identificação meio que não identificável, assim. Então acaba rolando aquela coisa de, eu prefiro o vilão é mais humano, o vilão é mais falho. Então toda essa atmosfera em volta do vilão, ela acaba gerando uma identificação, né? Nem que seja pelo que nós não queremos ser, né? Então acho que já nos deixa com um certo vínculo. Então até no próprio cinema em si, eles tinham uma pesquisa que falava que os adolescentes eram o que mais consumia o conteúdo horror, slasher, aquela coisa assim. E a partir daí a própria indústria, ela se voltou pra isso, e aí vieram filmes como Sexta-feira 13, enfim, que tinham adolescentes ali como público-alvo, como vítimas e tal, justamente pra se aproveitar dessa identificação que acaba acontecendo tanto com os personagens quanto com as situações, né? Então acho que vai muito por essa linha do porquê que os vilões acabam sendo muito queridos em vários mesmo, né? Acho que muitas vezes os vilões até são preferíveis do que o próprio herói, então é verdade. Geralmente tem essa lógica. Aliás, esse negócio do Sexta-feira 13 que tu comentou, a gente sempre torce pro Jason, né? Essa é a parada, né? A gente torce pro Jason matar todo mundo. Mata todo mundo! Ele tem um puta background foda, né? Mas é porque é jovem, né? Jovem tem que morrer. E quando matam o jovem, a gente comemora. Fala, isso aí, tem que matar mesmo. Mas o que a Lisa tá falando, cara, eu acho que, assim, o maior ícone disso tudo é o Coringa do Joaquin Phoenix, recente. Porque o personagem, tipo assim, o filme foi bastante polêmico. Eu acho que tiveram pessoas que ficaram bem incomodadas e tal, em relação até à abordagem e tal. Mas ele passa por um processo ali bastante complicado até ele se tornar esse vilão e ele cometer crimes ali terríveis, né? Tipo, ele matou um cara a sangue frio, ele gerou todo um caos, mas houve todo um processo, né? E aí, tanto o personagem dentro do filme, ele foi extremamente admirado e criaram, né, um culto pra ele, quanto as pessoas também adoram o filme aqui do lado de fora, né? E é muito bom esse filme, na verdade, porque a gente consegue fazer todo um paralelo com ele, até com a própria luta antimanicomial, que na psicologia a gente fala que foi quando os hospitais psiquiátricos, tipo, prendiam a galera e tal, dava choque, fazia aquelas coisas super desumanas com eles. E aí depois foi criado outros sistemas mais humanizados, assim, pra cuidar dos pacientes. E quando a gente olha pro filme do Joaquin Phoenix, a gente vê um pouquinho dessas histórias também, no sentido de, tipo, ele tava totalmente desamparado, ele tinha transtornos ali, dos quais não tava conseguindo apoio, tanto financeiro do governo, enfim, medicamentos, até os psicólogos, ali, assistentes sociais do filme, acabavam não escutando ele da forma que ele gostaria e tal. Será que pode pedir pro médico aumentar a minha medicação? Arthur, você tá tomando 7 diferentes medicações. Com certeza estão fazendo algum efeito. Eu só não quero me sentir tão mal. Então é todo um pano de fundo, assim, que é muito próximo da nossa realidade, fácil de projetar, como eu tava falando antes, e que torna quase que justificável, assim, a gente entende o porquê ele faz tudo aquilo, né? Então acho que é muito bom esse exemplo mesmo, Lucas. Nossa. Aliás, teve muita gente que ficou cultuando aí o Coringa, o que o Coringa fazia e tal, e alguns críticos acharam perigoso esse filme. Eu lembro que quando ele foi lançado, teve uma galera falando assim, nossa, esse filme é perigoso, porque ele incentiva a violência, ele incentiva que os fins justificam os meios e tal. Eu lembro que teve um comentário sobre isso. Eu acho que a ficção nunca é responsável por nada disso, né? Um filme é um filme, ponto, né? Mas realmente, né? Ele trata o Coringa de uma forma diferente do que a gente tinha visto até então, né? Porque o Coringa, ele era sempre um vilão que fazia um monte de coisa, ele tinha as motivações dele, mas a gente não via que ele tinha todo esse passado, todo esse background que colocava ele nessa situação, né? Que fazia quase que sentido ele ter virado aquilo, né? Sim. O próprio Jason, né? Esse lance da luta antimanicomial aí e tal, da reforma que teve no Brasil, cara, é impossível
tu assistir isso e ficar sem nenhum tipo de reação, assim, porque realmente essa falta de amparo, ela é nítido como as coisas degringolam, entendeu? Porque basicamente, que nem a Lisa falou, né, as pessoas eram tratadas que nem lixo em manicômios, ficavam peladas, passavam fome, não tinham nenhum tipo de tratamento, eram entupidas de remédio, geralmente pra dormir e tal, e aí tu entende que a coisa vai se degradando, né? Eram pessoas que perdiam sua humanidade, né? E daí eu acho que o cinema, muitas vezes, ele se aproveita disso também, porque acaba criando mais uma vez identificação, que nem a gente falou, né? Talvez nesse caso não seja nem... Não é, obviamente, a identificação do que a gente quer ser, né? Mas é uma identificação do que, porra, não pode ser, entendeu? E da nossa história em si também, né? Exatamente. É uma coisa muito próxima, né? Então é muito fácil de tu se identificar. É que nem, tipo, eu lembro quando eu assisti Meu Pai, o filme lá do Anthony Hopkins, né? E tem um amigo meu que a avó dele teve Alzheimer, assim, e eu pude acompanhar uma parte da evolução da doença, né? Então era algo tão próximo de mim que, cara, não tinha como eu não me identificar com o filme e tipo assim, pra mim, ele chegou num nível de perfeição de retratar a doença que eu falei, caralho, bicho, olha isso. O que esse filme tá fazendo é exatamente o que eu vi acontecer, sabe? Então, tu acaba se identificando muito fácil, né? E aí me chama a atenção quando alguns personagens que não têm essa proximidade tão grande, talvez, com a gente, acabam causando esse mesmo tipo de fascínio. Por exemplo, o Hannibal Lecter. Por que tu acha que as pessoas se identificam com ele, Lucas? Cara, porque as pessoas gostam de um churrascão e carne, talvez. Boa! Eu acho que é isso aí também. Ótimo. Ô, compadre, eu vou fazer um churrasco hoje de noite aqui em casa. Pode vir. Cara, mas vamos lá. O Hannibal, antes de qualquer coisa, ele é um personagem extremamente classudo, inteligente. Ele é um cara... Interessante, né? Charmoso, intrigante, que fala bem e tal. Então, ele é um médico, né? Um cara respeitado, etc. Então, ele tem essa imagem imponente pra caramba, né? Só que o cara é completamente maluco, né? Completamente manipulador e tal. Então, eu acho o personagem do Hannibal incrível, mas a interpretação que o Anthony Hopkins deu pra ele, eu acho que ganha muita camada, assim, sabe? Muita complexidade mesmo. Lisa, tu que é psicóloga aí, como que tu vê o Hannibal Lecter? Cara, eu acho que é bem aquele caso que a gente tava falando ali da psicopatia, e essa identificação a gente consegue ver, acho que muito mérito do ator também, né? Por conseguir passar aqueles traços sedutores, mais narcísicos ali, e a gente acaba também se deixando seduzir, né? Tem todo aquele negócio da projeção que a gente falou agora há pouco, e o Hannibal, ele é um personagem assim que eu ainda não tenho vídeo do canal sobre ele, mas muita gente sempre pede, é sempre um personagem tem que ter. Batem nessa tecla, porque ele é meio que um marco, assim, quando a gente fala de psicologia em séries e filmes, a galera já puxa o Hannibal. Tipo, Hannibal é o cara mais tirado como... Eu não diria ídolo, assim, no sentido de filmes psicopatas, assim, que existem vários perfis mais característicos, mas o Hannibal, ele passa toda aquela coisa mais sedutora e, enfim, o ator também colabora muito pra isso. Mas é muito que eu acho que ele é interessante pra caramba, né? Ele fala um negócio sobre culinária, ele tem uns trejeitos dele, ele ao mesmo tempo que é super elegante e classudo, ele também pode te morder a cara, arrancar um pedaço, tá ligado? Ele é muito imprevisível, né? Tu não sabe como lidar com um cara desse. Um recenseador uma vez tentou me testar. Eu comi o fígado dele com um prato de feijão e um belo vinho. E ele acaba sendo interessante, eu acho que muito por causa disso, né? Porque aquela parada que vocês estão falando sobre o vilão, às vezes ele tem mais traços, né? O Batman, o Cavaleiro das Trevas é um bom exemplo disso. O filme tem o Batman e tem o Coringa. Mas todas as cenas que o Coringa aparece, ele rouba completamente a cena, né? Ele chama mais atenção, ele parece, assim, talvez não seja, mas ele parece ser mais bem construído, né? E vai muito também na quebra de expectativa, né? A existência do medo, ela permite que a gente tenha aquela quebra de expectativa. Então, os filmes, séries, enfim, quando a gente fala de terror, por exemplo, eles estão sempre ali tentando nos alimentar no medo e tal, e aí a gente gera aquela tensão, aquela expectativa, e aí quando vem um personagem que geralmente quebra e vai contra o que a gente já tá esperando, gera uma certa afinidade, né? Então acho que o Hannibal é bem nessa pegada. E